Marcela já Oiê, está conosco. Tudo bem, querida? querida, tudo bem? Que prazer falar com você. Prazer todo meu. Para um assunto tão importante, né, Marcela? Já estávamos aqui começando a falar do quanto que abordarmos esta temática, trazermos cada vez mais à tona estratégias, quanto tudo isso é importante para que nós possamos prevenir. E eu fiquei muito feliz porque É você verdade. está aí lançando um projeto lindo sobre essa temática. Nós vamos conversar sobre o que a gente pode fazer para Isso. prevenir, quais os sinais, se uma criança ou não. Ai, 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 vou ter que colocar o meu carregador aqui porque eu vi que está acabando a minha bateria. E, e quanto que tudo isso é importante. Conta pra gente é, de onde que surge essa ideia. Eu não vou te abandonar, não. Eu só vou pegar o meu carregador para depois a gente não ter problema. Tá bom. De onde que surge essa ideia desse projeto? Por que que essa história te permeia? Você que é uma artista, uma poetisa, que gosta de falar daquilo que nos afeta, daquilo que nos encontra, que tem essa sensibilidade, de onde surge esse projeto? Ó, pode começar a falar, porque eu só vou pegar meu carregador e já volto. Pode Bom, falar. gente, eu quero até mostrar em primeira mão, porque por coincidência chegou o livro Não aqui, chama acredito. Turminha Corajosa e Esperta. E, e eu sou, inclusive, uma das personagens. Eu sou a Tatá com 7 anos. E eu que vou meio que guiar nas atividades, conversar com o pessoal. E como você perguntou, Rosana, tudo isso veio de uma triste experiência que eu própria passei, né, pelo abuso infantil. E isso foi algo que me fez querer ser uma dessas vozes que não quer mais que vozes se calem. Porque uma coisa, por exemplo, que acontece muito é que quando a criança passa por isso, ela não conta. Então, se nós, sabendo desses dados, de que as crianças, a maioria, acabam não contando, e nós teremos adultos, é assim impressionante o tanto de mensagens, de histórias que eu recebo de adultos que passaram por isso e, inclusive, não contaram até hoje. E me perguntam, Marcela, você acha que eu devo contar? Então, como essas vozes podem falar? Através de quem passou, através de quem pode ajudar, através de quem tem realmente chamado. Eu acho que também é um chamado, eu creio até que é espiritual isso, sabe? Porque Deus não quer isso para as nossas crianças, né? Isso é algo que com certeza não é a vontade de Deus, mas infelizmente acontece. Isso é algo que a gente gosta de falar? Não, com certeza não. Mas isso é uma coisa que a gente não gostaria que fosse necessário. É, a verdade é essa. Ninguém gostaria que fosse necessário esse tipo de assunto. Mas ele é urgente. E então a gente precisa mesmo falar sobre ele. Porque senão nós teremos. Você vai ter que tratar de vários adultos, e sendo que a gente poderia, na raiz, talvez por uma conversa, por uma abordagem lúdica, por uma forma de comunicação não agressiva, não precisa ser agressiva, mas é extremamente simples. Nós podemos falar sobre dicas em relação a isso, para que a gente depois não tenha adultos com problemas cerebrais, porque eu já ouvi, inclusive, nas suas palestras, o quanto isso afeta partes do cérebro, o quanto isso dificulta, né, o aprendizado, no emocional, até no espiritual, porque isso abre lacunas, abrem perguntas sem respostas, abrem mágoas que ficam para sempre, né? É uma ferida na alma. O abuso sexual, ele muitas vezes não é no corpo, né? Porque tem várias formas. É importante a gente falar, inclusive, como isso, o que é realmente o abuso sexual, que muitas vezes ele não acontece nem de forma realmente física, nos órgãos, nos genitais da criança ou coisa assim, mas com certeza é uma ferida na alma
e no cérebro da criança. Que, inclusive, eu, que já não sou dessa parte de estudar, eu gostaria que você passasse, inclusive, isso para quem está ouvindo, para ter, assim, sabe, uma dimensão do que realmente isso significa. E é tão interessante, Marcela, porque quando você fala assim, olha, eu já vivi isso, estou aqui por conta desta causa também. Nós falamos que cada mulher tem pelo menos 3 amigas que foram abusadas sexualmente. Sim, É um número alarmante. Quando a gente fala muito. do universo feminino, né? Mas entre os meninos também existe o abuso sexual. Sim. E olha, então nós ainda temos um abuso sexual muito presente na nossa sociedade. Uma das nossas queridas que está aqui falou assim: olha, eu me arrependi de ter contado para o meu pai e para a minha mãe porque eles não acreditaram. Quando eu recebo um comentário desse, com certeza você também já tem recebido, por conta de todo esse movimento, né, de trazer esse assunto mais uma vez à tona, os pais, eles precisam saber agir nessas Uhum. situações. Quando Uhum. um pai e uma mãe não sabem como vão reagir ou reagem de forma equivocada, na maioria das vezes são pais que não sabem como lidar com a situação. Então Sim. eles preferem negar. E uma das Uhum. formas de negar é dizer assim: para de exagerar, menina. Que você está inventando isso do seu tio, menino? Uhum. O medo de enfrentar a situação por conta de não ter ferramenta Uhum. gera muitas vezes esses comportamentos inadequados dos Sim. cuidadores, Sim. que podem gerar ainda e geram, na maioria das vezes, mais dores ainda, além daquela que foi o abuso. E isso é tão interessante, Marcela, porque quando a gente fala de violência, quando a gente fala de abuso sexual, mais propriamente dito, Uhum. dificilmente o abuso sexual é a única violência presente. Sim, isso. Então, existe ali, na maioria das vezes, uma violência psicológica, ó, se Sim. contar. E muitas vezes isso é terrível, porque não é uma vez, né? Uhum, Para manter o silêncio da criança, principalmente quando é na família, se mantém durante muito tempo, né? uhum, No meu caso, a pessoa, né, eu não tive o estupro em si, né? É muito importante a gente definir aqui, até para saber identificar o que significa abuso sexual. Abuso sexual é definido infantil, né? No caso das crianças menores de idade, é quando alguém mais favorável é no sentido é favorável para alguém no sentido de idade, tem mais idade, tem mais força, tem mais poder sobre a criança, não para a criança. E não necessariamente, por exemplo, a penetração ou às vezes nem o toque nos genitais, mas podem ocorrer a masturbação, expor a criança à pornografia, expor a criança a esse ambiente que não faz parte, entende? Porque quando a pessoa é doente, porque isso a gente não quer nem definir como uma doença, porque muitas vezes as pessoas elas querem se basear nisso. Ah, isso é uma doença e tal, e isso vai para outros cantos. Então, eu sinceramente, é, sabendo de quem eu sou, é um desvio da sexualidade, é né? um desvio, é um desvio. Mas é tão perigoso a Aham, gente entrar um pouco nesse campo, até porque a gente não vai poder explanar tudo, né? Que eu nem sim, quero assim definir como uma doença. Porque é sim. um desvio da personalidade. Você, E da sexualidade dela. Ela e, pode ter esse e, e desvio sim, da e se a gente deixar sexualidade. Uhum. livre as nossas vontades, a gente vira bicho. Então, assim, eu acho que nós estamos em sociedade, todo mundo sabe o que pode e o que não pode, principalmente o adulto. E assim, isso é uma coisa que é inaceitável. Não é um doente que a gente tem que aceitar e tratar. É inaceitável, ponto, porque é um vulnerável. E o primeiro ponto, inclusive, que muitas vezes não acontece, isso favorece o pedófilo, pode ser homem, pode ser mulher, né? Eu vi os números recentes,
E o primeiro, assim, na lista dos primeiros, assim, que mais ocorrem são os padrastos, que são os companheiros das mães, que acabam se aproveitando ali dos filhos, que não, no caso, não são deles, não são dele. Em segundo lugar, está os pais. Então, primeiro lugar, padrasto. Segundo lugar, pais. Terceiro lugar, entra mais mulheres no grupo de tios, avós. E nesse grupo começa a aparecer mais mulher, que também tias, cuidadoras. Eu tenho um caso de uma moça, claro, não vou expor ela, mas ela é uma moça, ela já tem aí seus quase 30 anos, é uma moça linda, assim, quem olha para ela não imagina, né? Ela é uma super talentosa na internet e ela sofreu abuso sexual da cuidadora dela. E várias vezes. Toda vez que a mãe saía para trabalhar, essa cuidadora abusava dela. Então, isso para ela foi muito difícil, é difícil até hoje. E eu imagino o quanto isso deve doer, porque é confuso, né? Tudo é tão confuso, tudo é confuso. Eu lembro que eu era pré-adolescente e foi uma pessoa da família, uma pessoa assim, super confiável, que nunca ninguém suspeitaria, sabe? Normalmente, eles não deixam mesmo ser suspeito. Ninguém olha para alguém e fala assim, ah, isso é um pedófilo, entendeu? Então, ele quis me confundir de que aquilo era sentimento, de que aquilo era carinho. E eu, graças a Deus, embora minha mãe não tivesse me falado especificamente que em família isso também acontecia, ela tinha me explicado, né? Que era importante, as partes do corpo. A gente pode dar aqui algumas dicas de como ser esse diálogo com os filhos, que não é difícil. E, e me explicou. Só que quando eu vi que era da minha família, e eu já não era tão pequena, já era pré-adolescente, então eu já entendi essa questão. E uma coisa que pegou muito para mim, eu sabia o valor da família. Então eu achei que eu tinha que ser forte e não estragar a família. E eu carreguei uma responsabilidade que não era minha, porque era uma pessoa tão central na família que tinha filhos e tudo mais, e que havia todo um respeito, né, sobre aquela figura que era pastor também, que eu imaginei que não era certo eu falar. E eu guardei por 3 anos. E graças a Deus a minha mãe seguiu os sinais, porque foi a minha mãe que me fez falar. Né? Quando a criança, o adolescente, ele muda, ele tem uma mudança no seu comportamento, e você pode também falar outros, né, sinais, né? Você que estuda bem mais essa área comportamental, mas eu tive um sinal assim que foi muito forte. Eu fiquei triste, eu era triste, eu era mais calada, e minha mãe me chamava de alegria da casa, né? Porque eu era muito piadista, sempre fui, né? De muito falante, muito. E aí eu fiquei triste, fiquei mais deprimida, fiquei mais pelos cantos. E nesses 3 anos isso evoluiu, porque realmente é muito pesado. É muito pesado isso. E uma pessoa da minha família muito importante, que inclusive era filha dele, uma advogada, ela ficou com muito medo disso se espalhar e tudo mais. E ela, né, aí eu já era mais mocinha, eu já tinha quase 15 anos. Ela falou, porque aí eu já tive coragem. Quando eu falei, aquilo me fez tão bem que eu já não estava mais segurando, entendeu? Então, quem me perguntasse, eu confirmava, eu falava, né? Porque pessoas da família não ficaram tão chocadas que elas confirmaram comigo. E ela pediu para que eu não falasse. E eu lembro até hoje que minha mãe me deu tanta coragem. É muito importante a criança ter essa rede de apoio, sabe? A gente ter essa rede de apoio, esse acolhimento da denúncia. Sentir assim que eu denunciei e isso é importante
E eu fui ouvida. Assim, só abrindo um comentário, até hoje eu estava vendo uma especialista na área que trabalha com casos diariamente. E ela falou que essa questão da criança fantasiar, que muitas pessoas falam, "Ah, a criança está mentindo, a criança está fantasiando. É muito difícil, é muito raro. E Muito até se raro. a criança fantasiou, ela teve experiência de vivência. Ou seja, alguma coisa gerou aquela fantasia. Mas houve uma experiência, houve alguma experiência. Pode ser que não aconteceu em si, mas houve uma insinuação, né? Então, é assim, acolha, escutem suas crianças, escutem as crianças, sabe? É, não pense assim de cara, não rejeite de cara nenhuma denúncia das crianças, principalmente nessa área. Criança fantasia, como todo adulto, nós também fantasiamos até hoje, nós também mentimos, nós também criamos, nós somos criativos para contar a história. A criança também. Mas assim, diz que isso é algo tão assim específico que a criança não chega na cabeça da criança isso de uma forma, né? Você pode até confirmar isso pra gente, talvez comentar algo sobre isso. Então, acolha as denúncias das suas crianças. E assim, que eu falei, eu lembro que foi libertador falar para essa parente de que não, de que eu não ia mais me calar e que eu, inclusive, se não me respeitassem, eu iria na delegacia. E eu me arrependo, eu confesso assim, agora já é um idoso, já falou as portas já, mas assim, o certo ainda, além de eu ter denunciado, aberto para a família, o certo era eu realmente. Sabe por quê? Porque quando a gente denuncia, a gente está fazendo um ato heróico. A gente está impedindo que aquela pessoa cometa com outra criança. Porque o abusador ele não deixa de ser um viciado. Se ele chega a abusar de uma criança, talvez ele já é viciado em pornografia inclusive com criança. Ele já teve um caminho até ali. Não é uma coisa assim, entendeu? Ele já tem algo criado dentro dele. Então, ele pode, sim, diz que as chances são imensas, principalmente se ele fez com uma criança e essa criança se calou. Então, não deixe. É isso, é tão importante. Olha, a gente está olhando aqui, infelizmente, quantas pessoas, Marcela falando assim, fui abusada pelo tio, pelo meu irmão. Quantas histórias acontecem assim? E você tocou em alguns assuntos que eles são muito importantes. Como, por exemplo, é, o acolhimento da família. É muito difícil para quem é a vítima, por exemplo. Mas eu falei para você não andar com aquele shortinho. Que horas que você estava na rua quando te pegaram? O que você estava fazendo de novo na casa do seu tio? Então, quando nós não temos o comportamento de acolhimento, e na maioria das vezes isso acontece por falta de conhecimento, por não saber como agir, e dá a impressão que quando o adulto fala assim, por que você foi de novo à casa do tio? Sabe o que a gente está fazendo com isso? Muitas vezes é a tentativa de recontar a história. Porque se eu mudo o comportamento, que provavelmente esta mudança traria um resultado diferente, ou seja, o abuso não aconteceria, é como se eu estivesse evitando na minha mente que aquela situação de fato seja real. E a Marcela caiu, mas eu vou colocá-la novamente aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando. Então, quando nós colocamos qualquer comentário sobre o envolvimento ou a responsabilidade da criança, ou é falta de conhecimento, ou é não saber lidar com a situação, ou é a fantasia do adulto recontando para si a história, porque então assim, se eu colocar uma sainha mais comprida nela, o abuso não acontece, mesmo que seja na minha mente. É como se eu estivesse negando a situação. Ou algo que você falou também que é muito, muito importante é não se calar. Eu vivi uma história muito importante com uma pessoa há muitos anos e ela falava assim, olha, ela era já uma mulher, avó,
E ela dizia assim: eu não consigo viver normalmente porque o meu pai abusava sexualmente de mim. Ela me contando isso. E eu falei assim: puxa, você nunca teve coragem de contar isso para ninguém? Tava ela: não, jamais. O meu pai ainda frequenta a casa de todo mundo, mas eu não tenho nem coragem de tocar nesse assunto. Enfim, olha, foi tão incrível que, assim, pouco tempo depois, ela me ligou e disse assim: bem que você disse que eu deveria ter tomado alguma providência. Porque a minha irmã me ligou, olha só, e falou assim: o pai já abusou de você? E ela levou um susto, porque a irmã ainda é mais velha do que ela. Ela falou assim: por que você está me perguntando? Eu preciso que você me fale. Porque, resumindo, porque ele abusou de mim a vida inteira e eu cheguei em casa e peguei ele abusando da minha filha. Ah, Então, quando você fala que dificilmente o abusador vai parar, isso é real. é real. Por quê? Dentre os abusadores, nós temos principalmente dois grupos de abusadores, tá? Dois tipos, né? Dois perfis. Nós temos aquele que abusa porque tem um transtorno da sexualidade muito bem definido, que é a parafilia, mas nem todo parafílico vai abusar de criança, porque o parafílico, ele se sente atraído por criança, atraído sexualmente pela criança. Mas nem todo parafílico vai ser pedófilo, porque tem aqueles que sabem o quanto isso é Tem errado, consciência. prejudicial, e ele Uhum. nunca vai ser um pedófilo. Porque E existem embora tenha esse transtorno, esse ele continua com a transtorno. consciência dele. Ele continua, porque para que a pessoa perca a sua consciência, ela tem que ter outros tipos de transtorno. Uhum. Ok? Não a consciência. Ela Uhum. sabe exatamente o que ela está fazendo. Se ela Uhum. não soubesse o que ela está fazendo, ela não faria num ambiente escondido. E Uhum. não pediria para essa criança não contar. Quem tem Uhum. um desvio muito mais importante, que desconectou com a realidade, vai tentar fazer isso na praça. Uhum. Vai tentar fazer na sala, na frente de todo mundo. Se Aí é o faz doido escondido, mesmo. Uhum. isso, se faz escondido, é Tem porque sabe consciência. que está fazendo errado. Uhum. Então, o pedófilo é todo aquele que vai ter um comportamento sexual desviante com criança. E com criança sempre vai ser desviante, claro, né? Uhum. Então, esse adulto ou esse adolescente que aproveita do vulnerável para obtenção do prazer sexual próprio, ele está fazendo isso infringindo todas as regras, tanto as regras morais quanto as regras civis. E Uhum. quando nós olhamos, por exemplo, para uma criança que passou por um abuso sexual, como eu estava falando, ela dificilmente vai passar por um único tipo de abuso. Vai ser acompanhado de um abuso psicológico, algumas vezes uma violência verbal, uma negligência. E quando nós olhamos, os estudos dizem, Marcela, que o abuso sexual ou a violência, né, as violências, se você passa por dois ou mais tipos de violência, você pode ter o seu cérebro afetado ao ponto, por exemplo, de você ter uma diminuição do hipocampo esquerdo em até 30%. Nós estamos falando em perda de milhões e milhões de neurônios. Uhum. E olha como é interessante. O hipocampo esquerdo, ele está envolvido, além de memória, das nossas emoções de forma geral, ele está envolvido no nosso autorreconhecimento. Quem eu sou? Agora você pensa uma estrutura dessa sendo tão prejudicada, tendo Tão milhões e milhões de fundamental, né? neurônios Uhum. sendo mortos mesmo. Estudos de Harvard dizem que, dependendo da extensão desta violência, as consequências podem ser indeléveis, irreversíveis, porque acontecem esses tipos de violência num período ainda de formação desse cérebro. E ele pode ser formado não na sua conformação saudável. É tanto que, por exemplo, nós encontramos o maior índice de transtorno de mulheres com transtorno de personalidade borderline e até com transtorno de personalidade múltipla entre aquelas que foram abusadas sexualmente. Quando a gente fala de transtorno de personalidade múltipla,
Nós estamos falando de um transtorno de personalidade grave e raro. E que muitas vezes, olha só, olha que quando você fala que tem a ver com o espiritual e etc., tudo está conectado. Agora, pensa que o transtorno de personalidade múltipla é assim, é um cérebro que é como se ele fosse dividido em diferentes personalidades. Então, é como se num corpo habitassem várias pessoas. Tem pessoas que têm Talvez porque duas não se encontra personalidades. em um e tenta fazer outro. Não, e esse cérebro que foi afetado na hora de formar quem sou. A gente Ah, ainda não tem todo sabe todos. sentido. A A gente consciência ainda de não. si bagunçou. Tudo bagunçou. Ela Uhum. ficou ali com a personalidade dela fragmentada. É tão complexo que a gente ainda não consegue ter muita explicação como isso acontece. E aí, pensa uma pessoa que tem essas diferentes personalidades habitando a vida dela, e é isso mesmo. Ela que, Uhum. o caso clássico é da literatura, né? Que é As Três Faces de Eve, foi a primeira mulher diagnosticada com transtorno, identificada, né? Porque não é uma doença, identificado com transtorno de personalidade múltipla, e um psiquiatra vai atender essa mulher, que era uma mulher casada, recatada, mas que de repente era uma outra mulher que dominava a consciência dela, e ela ia pro bar, bebia, fumava, saía com os homens, e depois ela não lembrava disso. É algo muito bem descrito pela literatura e que pode ser provocado por esta vivência da violência na infância. E aí pensa como a gente fala como conhecimento é importante. Aí uma pessoa tem uma personalidade, transtorno de personalidade múltipla, que pode ter vindo do abuso sexual, e ela vai para um contexto religioso e dizem que ela tem demônio no corpo. Gente, não estou misturando os canais. Eu só estou falando que a gente precisa abrir um pouco mais o nosso olhar. Porque muitas vezes nós estamos deixando de escutar e de oferecer suporte por conta de não conhecermos mesmo e já termos um caminho definido na nossa cabeça, uma resolução para aquilo, ou uma forma de identificar que impede que a raiz do problema seja descoberta. E aí, quando nós olhamos, por exemplo, você pode ter alteração da amígdala, que é essa estrutura cerebral, não da garganta, tá? A garganta é tonsilas palatinas. Do cérebro, a amígdala, ela está envolvida com o nosso medo mais exuberante. E, por exemplo, muitas pessoas que foram vítimas do abuso sexual, elas podem ser extremamente assustadas. Sabe aquela pessoa que abriu a porta, ela já assusta? O Uhum. abuso foi lá na infância. Ela Uhum. já é uma mulher, mas ela tudo dá aquela palpitação. E às vezes a gente julga essas pessoas. Pessoa que tem medo. Tem gente que tem um medo exagerado e não sabe que este medo originou lá no abuso que ela sofreu na infância. Uhum. São pessoas que muitas vezes não conseguem terminar o que começam. Olha como isso é tão importante. Tem gente que já começou 3, 5 faculdades e não conseguem terminar. Entram no emprego e não conseguem se manter ali. E estas podem ser características de pessoas que passaram pelo abuso sexual. Porque o que aconteceu na infância, na adolescência, não fica na infância e na adolescência. Vai nos acompanhar, porque o adulto é resultado da criança que um dia fomos. Sim. Então, quando a gente olha para isso, nós precisamos educar sexualmente as crianças. Isso. E para isso a gente ainda precisa avançar muito. Por exemplo, a gente não tem que esperar uma criança perguntar para respondermos. Ah, não. Quando ela vier perguntar, eu respondo. Não é assim. Mas a criança não sabe ainda o que perguntar É também. prevenção. E se ela Sim, perguntar, é porque ela já teve alguma experiência para ela saber o que é. Então não vai, não pode mesmo esperar. sim, a Uma gente tem coisa que muito falar. interessante que você falou desse julgamento de levar para a área espiritual. Ah, porque tem demônio. Mas é claro que o Satanás, ele vai esperar uma brecha e, querendo ou não, um machucado, né, seja na alma, seja no cérebro,
sempre é uma brecha negativa para Satanás se aproveitar e trazer coisas piores, né? O que afunda um navio não é necessariamente um desastre, é um buraquinho, né? Que vai entrando, vai entrando, vai entrando e quando vê, afunda. Então, muitas pessoas, como você falou, os adultos de hoje foram crianças. E assim, eu quero, inclusive, eu sei que são gatilhos ruins, tudo que a gente está falando para quem passou por isso, mas nós precisamos enfrentar os nossos fantasmas, como você falou, os nossos medos. Talvez essa pessoa medrosa precisa encarar, né? Ah, Marcela, mas porque uma coisa que acontece, meu público é muito também da minha idade, dos 30 anos. E elas me contam, eles também, tem muitos casos de rapazes que me contam, mas eu já não preciso mais contar, será? Mas se você já está perguntando na dúvida, é porque você sabe que deveria. Então, eu acho que para a gente seguir adiante, nós precisamos contar. Eu demorei 3 anos, talvez você demore 10, depois você demore 20, mas a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sem dúvida, foi falar. Porque eu falar, você distribui essa dor, sabe? Para outro te ajudar. E você pensa assim: ah, isso é pesado, eu não quero botar peso em cima da minha mãe, em cima do seu pai. Não, não é isso que você tem que pensar. Isso você tem que pensar que você não pode carregar sozinho. E quem te ama quer sim carregar isso com você. Uma coisa muito delicada, né, pastora Rosana? O fato. Eu teve uma moça, inclusive, que a história dela eu lembro bem, mas assim, não foi só ela, foram vários, que disseram, são adolescentes e jovens, que disseram que contaram. Pessoas, inclusive, que depois de alguma live, alguma postagem minha, foi lá, tomou coragem uma semana depois e depois veio me contar. Eu fiz isso que você falou, eu fui contar. E não acreditaram em mim. Me culparam porque eu era uma adolescente já com corpinho já sensual e aí às vezes achou que eu me insinuei ou que eu tava de shortinho curto. Isso é, isso sim é tão demoníaco que, que assim, eu passei por isso. A pessoa sugeriu que foi muito tentador porque eu tava de shortinho curto. Mas foi num ambiente que era fazenda de família. Eu fui para nadar na cachoeira. E mesmo que fosse, eu não tenho que me explicar e me justificar, porque o problema não estava em mim, o problema estava na pessoa. Então é isso que eu quero te falar. Eu quero que a minha história mostre para as pessoas, doutora Rosana, que eu não sou vítima. Quando eu falo do que aconteceu comigo, eu não assumo esse papel de vítima. Pelo contrário, a minha história conta a minha superação. Então, eu não preciso explicar. Olha só, eu superei. Veja a minha história. Eu sou uma mulher casada, feliz, realizada, não tem problema nessa área sexual e tudo é possível. A Bíblia já fala, tudo é possível ao que crê, não importa o que seja. Até porque esse pecado não é seu. Você não tem que carregar. E Jesus falou: me dá os pesos que eu quero carregar, o meu fardo é leve. Sabe? O que você tem que carregar sabe, eu quero me santificar, quero seguir Jesus. Isso tem que ser sua preocupação. E não o pecado de alguém, entende? Então, se você, não importa a idade, eu também recebi de senhorinha, assim, até pela foto do perfil, cortou meu coração, sabe? De dizer assim que nunca contou. Mas quer saber? Quer uma dica, assim, doutora Rosana? Eu vou aproveitar essas 1.200 pessoas que estão aqui. Eu acredito que há um número, sim, talvez considerável nessas 1.200 pessoas que passaram por isso. Quer saber? Aproveita, inclusive, sei lá, que está chegando o Natal, não vai passar mais um ano, mais um ano, está chegando o final do ano. Não precisa contar na reunião do Natal em si, mas está chegando o final do ano, não passe mais um ano segurando isso, não. Ó, nova vida, novos ares. Marcela, mas vai fazer a diferença? Vai. Para o seu cérebro vai fazer diferença. Porque vai significar que você não está num segredo, num mistério terrível sozinha, num filme de terror que você passou. Abra essas janelas, né, doutora? Depois eu quero que você, depois aqui, me dê dicas agora sobre como a pessoa pode talvez fazer isso, né? Eu tô dando aqui uma dica e queria que você me ajudasse com essa dica, porque isso é uma coisa que as pessoas não sabem como. Como eu vou fazer isso? É,
eu acho que uma coisa muito importante é você não pensar o porquê, o como, porque todas essas respostas você já tem. Você sofreu algo que não foi culpa sua, e não importa quem vai machucar, você já está machucado e você não deveria estar machucado. Porque assim, ó, vai desestruturar a família, mas talvez é necessário. Talvez seja necessário para que a família se reorganize, inclusive para não acontecer com mais nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum homem dentro da família, nenhum um rapaz. Como a história que foi contada. É preciso, Sim. sim, E é tão desconstruir para interessante, construir algo novo. sim, é tão interessante que na maioria das vezes quando se conta, outros casos aparecem. Outras pessoas têm a coragem. Eu penso que se as pessoas muitas vezes têm essa dificuldade, elas, dentro das suas possibilidades, procurar um psicólogo para ser esse apoio, para Sim, isso é poder muito importante. fortalecer. Para não. Eu acho que muitas vezes as pessoas criam uma expectativa quanto ao acolhimento, que na maioria das vezes não Não acontece. acontece, principalmente já, se já é adulta, né? Sim, As pessoas falam assim: ah, supera isso, já tem muitos anos, né? Eu sim. ouvi isso recente de uma prima minha, de uma Uhum, prima, sabe? E assim, não é nem porque eu não superei, porque eu acho que eu superei muito bem na minha vida, uhum. sabe? Mas a questão é que as pessoas, tudo bem se elas não conseguirem lidar, sabe? Dá um tempo, Sim. dá, sei lá, releva elas, sabe? Ninguém consegue lidar com esse assunto Não é facilmente. um assunto fácil. Não é um E assunto fácil. sim, uma vez eu conversando com uma mulher que havia sido abusada cruelmente pelo seu avô adotivo, né? Ela era uma filha adotiva, e quando ela consegue contar para a avó, no momento do abuso, a avó chega em casa, ela consegue fugir do avô, vai e conta para a avó segura pela mão, abre a porta do quarto onde o marido estava e olha para a netinha e diz assim: volta para o seu serviço. E ela é jogada de novo naquele quarto. Ali então, não era mais segredo, ele abusava dela à luz do dia, chamava ela para o quarto, e, e é um senhor que já faleceu. E eu disse para ela uma vez, não como uma forma assim mágica, mas eu falei para ela que ela precisava ter um diálogo com esse avô, sabe? De que ele não ia mais atrapalhá-la a ser feliz, de que ele não ia mais atrapalhá-la a ter uma vida sexual com o marido dela, satisfatória, que o que ele fez foi errado, que ele não deveria ter feito aquilo, e que ela precisava ter esse lugar de falar em voz alta, mesmo que ela não tivesse com quem falar. Entende? Porque a avó já havia falecido, esse avô, todo mundo do contexto, ela era ali única naquela casa de idosos e ela não teria com quem falar. Mas eu disse para ela, é um diálogo que você precisa ter em voz alta, além do set terapêutico, que ela tinha essa possibilidade da terapia, fala em voz alta com ele, olha, nunca mais tem sombra sua na minha cama. Nunca mais. Não vou mais comer É importante o nosso compulsivamente. cérebro ouvir, né? É uma É afirmação do nosso importantíssimo. cérebro, Sabe o né? que é, sabe o que é interessante? Quando a gente fala dos medos, de forma geral, tá? Uma pessoa que tem medo de dirigir, etc. Lembra que eu falei que o medo está muito envolvido com a amígdala? Essa estrutura cerebral que está envolvida com essas respostas emocionais exuberantes? Vou tentar colocar isso aqui de uma forma simples. A amígdala é uma estrutura que ela não é envolvida com as palavras. Ela é envolvida com o que a gente sente no corpo. Entende? Com esse impacto que a gente leva do susto de tudo. Ela não é das palavras, ela não é estrutura que é envolvida com palavras. Só que quando eu começo, mas assim, a amígdala, ela está ligada ao córtex pré-frontal, que é a nossa região da reflexão, da análise da situação. Só que quando a gente está com muito medo, ou a nossa vida está correndo muito risco, quem domina esta relação córtex pré-frontal e amígdala é a amígdala.
Porque ela que sabe agir por instinto, sair correndo e etc. Ok? O que a gente orienta muito nos medos em geral? Que a pessoa, quando ela está ali no medo ou precisando enfrentar uma situação que tira dela a paz e etc., ela tem que falar. Ela tem que falar. Porque na fala, você traz o córtex pré-frontal para esta relação também com esse estímulo, que muitas vezes é traumático e doloroso. Então, por exemplo, alguém que tem medo de dirigir, mesmo que seja assim, por que eu tenho medo de dirigir? Tenho medo porque eu passo naquela ponte e etc e tal. Ai, mas isso ajuda? Ajuda. Porque você está começando a colocar mais o córtex pré-frontal no circuito. Então, quando a gente verbaliza, e tem estudos de pares e colaboradores da USP, dentro de um outro contexto, mas eles falam, e eles são os primeiros, né, o primeiro grupo no mundo que mostra o quanto que a conversa terapêutica ela pode modificar o cérebro. Então, conversas direcionadas, conversas intencionais, elas podem trazer essa modificação para o cérebro, que é tão importante quando você passou por uma situação de abuso. E além desta conversa, ela ser importante para quem já passou por um abuso, e olha, você falou de algo que é tão importante, Marcela, que eu vi uma situação de um adulto que foi um homem abusado sexualmente por um vizinho, que sempre guardou isso como segredo da família, mas um dia ele por si só percebe que ele tinha que contar para a mãe dele para sair aquela sensação ruim do coração dele. Porque a mãe ainda convivia com esse vizinho, achava esse vizinho o máximo e etc. Ele já era casado, esse menino que foi abusado, e um dia ele chega para a mãe e conta. Sabia que o fulano abusava de mim? Sabe aquele dia que eu cheguei tarde em casa e você perguntou onde eu estava? E eu levei uma maior surra porque eu não contei? Eu estava lá sendo abusado por ele, eu não podia te contar. A mãe, ah é, filho? E depois ele me mostrou como ela reagiu a tudo isso. Não passou uma semana, ela manda uma foto para ele. Ó, filho, quem está aqui na casa visitando a mamãe? Acolhendo o abusador dentro da casa dela. Então, assim, quando a gente fala do abuso e de contextos, são contextos às vezes muito pirantes. Mas este homem me falou assim que não importa qual foi a reação dela. Para ele foi um alívio absurdo e ele conseguiu virar a página. Uhum. Então, quando a gente fala de Não é o ambientes, que o que vão ressignificar pra gente. É o que a não gente é. decide que vai ser. Uma coisa muito legal que você falou, que agora eu tô ligando uma coisa na outra, é que nem eu talvez sabia disso. Com certeza não sabia, mas me ajudou. Foi porque eu escrevia, né? Inclusive, meu Sim, ministério começou exatamente porque é, poesias, as poesias se tornaram músicas e eu gosto de escrever textos para as pessoas, mas tudo começou com cartas para Deus. E nesses meus desabafos, mesmo que de forma poética e tudo mais, eu realmente entregava minha vida, eu desabafava, e realmente eu decretava de que aquilo não ia me parar. Uma coisa assim, por eu ter muita vida, eu era uma criança muito sempre cheia de vida, quero continuar sendo sempre essa mulher cheia assim de esperança, de vida, e por isso que eu gosto muito de passar isso para as pessoas, para elas não deixarem de acreditar. E eu acredito que até o diabo quis, sabe, colocar isso na minha história para ver se me parava. Mas assim, eu vejo que hoje, como você mesmo falou, vença isso que você pode ajudar outra pessoa, né? Eu não queria que isso me fizesse sangrar em cima de ninguém, né? Talvez do meu marido ou em cima das pessoas, porque eu vou me tornar uma pessoa amarga. Pelo contrário, hoje eu ajudo, hoje eu tô costurada, eu ajudo a costurar outros. Então isso é bonito, isso é nobre, isso não, sabe, não é onde você se machucou, mas é onde você
sabe? Tem uma cicatriz para contar uma história. E essa história, por mais triste, por mais terrível, porque não tem nada de belo nessa história, né? Quem dera se pudéssemos contar só histórias bonitas. Mas essa, infelizmente, é a história que a gente passou. Abrace, mesmo que você não tem como voltar, não tem como apagar. Então muitas pessoas, Marcela, me ajuda a apagar isso. Olha, infelizmente, a gente não tem como passar uma borracha na cabeça. Que tem uma neurocientista que pode confirmar isso para vocês, que o que eu tô falando não é nem poético. O que eu tô falando é real. Infelizmente, a gente não pode passar uma borracha na cabeça. Mas a gente pode decretar em cima daquilo a sua verdade, né? Decretar um novo significado. Esse poder você tem. Talvez você não tinha quando era criança, vulnerável, ou naquela situação confusa. Talvez lá você não tinha domínio, mas agora você tem. Escolha, sabe? E foi isso. Um sentimento que me acompanhou muito nessa época de ressignificar tudo isso, ao ponto de eu ressignifiquei tanto que eu não queria mais que ninguém passasse por isso e eu queria ajudar as pessoas. A princípio, quando eu não falei, né? Olha, eu tenho muita empatia pelas pessoas que estão sem esperança, pelas pessoas que estão tristes, pelas pessoas. E eu estou fazendo música para dizer para elas continuarem vivendo. Talvez eu não estava falando que era porque eu tinha passado por algo assim e que eu precisei tratar isso na minha vida de forma assim. Eu lutei pela minha vida. Você tem que lutar pela sua vida. Talvez nem o seu pai, nem a sua mãe vai lutar pela sua vida, vai lá como essa mãe e vai fazer justiça, né? Eu achei que você ia falar para mim que ela mandou uma foto do vizinho preso. E Não. dói, é chocante, é triste dizer que Foi ela... fotinha dela fazendo cafezinho para ele tomar. Pois é chocante. Talvez isso vai ser, sabe, um choque, talvez mais para você. Outras pessoas simplesmente vão ficar alienadas, sabe, em transe. Acho que essa é a palavra, tem hora, em transe, para não, porque não querem lidar, é uma negação. E isso, inclusive, na psicologia, né, é muito explicado dessa questão da negação. Eu não sabia o que era uma negação, né, assim, real, de você passar por uma coisa e não querer acreditar que aconteceu, até passar pelo luto da minha mãe. Eu tive um mês de negação, né, que eu adulta, intelectualmente, né, formada e tudo mais, uma pessoa que eu acredito que tem uma cabeça boa. Mas eu tava igual criança, imaginando que eu ia acordar e aquilo ia ser mentira. Ou então, eu tive um mês, assim, de coisas estranhas, do tipo, não, é mentira. Eu falava isso pra mim, não, minha mãe não morreu. Então, algumas pessoas entram nesse transe, infelizmente, só pode. Porque não dá pra explicar. Mas uma coisa dá pra explicar. Uma coisa é real. É que você não precisa e que você pode ser feliz. Você não precisa carregar isso. Eu vou falar isso para sempre, porque todo mundo acha que tem uma outra forma. Não tem outra forma. Eu acho que uma forma maravilhosa, vamos assim, resumindo tudo que a gente falou para a pessoa usar de forma prática, é realmente você colocando para fora. Como você coloca para fora isso? Porque dentro vai mofar sua alma, vai machucar, vai dar uma azia, sabe? Sabe quando até o estômago da gente não dá ferida, porque muitas vezes a gente fica guardando sentimento? Talvez vai dar nos seus órgãos, vai dar na sua alma, vai dar no seu espírito, vai dar na sua mente, como a doutora aqui já falou muito bem, que a mente sofre com isso também. Ela fica sob pressão, sabe? A gente volta naquele momento, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse corrido, se eu tivesse falado, se eu não tivesse lá, se eu não tivesse com short curto, e se essa pessoa não tivesse feito isso, não dá para fazer isso, mas dá sim para mudar o futuro, dá para mudar o hoje. O passado a gente não muda, mas a gente tem autoridade porque você cresceu, você é adulto. É você quem decide, você quem manda agora. Entendeu? Não tire aquela criança lá que estava na mão do abusador, ela cresceu. Tira essa criança da mão do abusador, sabe? Você agora pode, então tira essa criança de lá. Então, assim, nossa, fico até arrepiada falando isso, porque isso realmente
ele é uma decisão, né? Como você falou, a pessoa vai ter que enfrentar, ela vai ter que falar, mesmo que a pessoa já morreu, mesmo que não tem como mais. Talvez ela nem queira mais ir atrás disso, não queira mais ir atrás do abusador, né? Pra que também mexer? Uhum, Muitas vezes a pessoa nem tá na família, é uma pessoa, um vizinho que você não conhece mais, mas não sabe mais nem onde tá. Mas tire isso, sabe? Não passe mais um ano com isso. Talvez é, seja bom a gente falar isso nesse momento de fim de ano. Não passe mais um ano da sua vida com isso. porque ninguém merece levar a nossa paz com elas. Além de todo o resto que levou, né? Muitas vezes mudou muitos aspectos da própria história. E agora, Marcela, a gente está aqui no finalzinho, vamos dar algumas dicas para essa prevenção. Então, quando a gente pensa assim, criança, nós não vamos falar de abuso sexual com a criança, ó, senta aqui, vamos falar disso. Só quando a criança vem e pergunta, mamãe, o que é abuso sexual? Ela nem vai te perguntar se ela não viveu isso. Nós é que precisamos educar as crianças. Eu gosto muito da doutora Leiliane Rocha, até já fiz uma live com ela, porque ela é especialista em sexualidade infantil, e é muito interessante porque, como tantos outros especialistas, ela também fala sobre isso. Primeiro, a gente não tem que esperar a criança perguntar. Nós temos que, primeiro, mostrar o quanto ela é importante como ser humano, quanto ela tem valor, quanto o corpo dela é importante, quanto as partes íntimas dela, sejam ali o pênis, a vagina, os seios, os lugares que a gente nunca mostra para ninguém, porque Uhum. são privados, porque isso é importante para a criança. É, a gente até Não colocou é para muito ninguém acessar. Vocês colocaram isso no livro, né? isso, a gente colocou isso no livro porque a criança precisa saber o que são partes íntimas. Às vezes, partes Sim. íntimas, palavra, Aham. palavra extensa, mas a criança, ela entende sim. Daí que você falou de responder as perguntas. A gente não precisa. Os pais têm um pouco de medo, porque acham um assunto difícil. Não é difícil, não é difícil. Difícil vai ser se acontecer alguma coisa, depois você vai se arrepender de Uhum. não ter falado. A criança, ela precisa saber que o corpo dela é sim propriedade dela, né? Muitas vezes a gente Sim. acha assim, a criança, ela tem tanto aquele sentimento que os adultos dominam, que, né, que eu pertenço a essa família, eu pertenço ao meu pai, eu pertenço à minha mãe, mas uma coisa que a criança tem que saber que é pertencimento dela, mesmo ela sendo criança, é o corpo dela. É Sim. necessário dar esse direito à criança, Uhum. mostrar que é direito dela. E aqui a gente vai ter, inclusive, os desafios e tudo. Isso aqui Legal. são para Aham. crianças assim, em fase pré-alfabetização, que se não souber ler não tem problema. Aqui a gente vai falar sobre os sentimentos, a criança vai expressar como ela se sente, ela vai entender, na verdade, a gente não tem como. A criança é vulnerável, essa é um fato. Mas a Sim. gente pode ajudar, tornar a criança menos vulnerável. A gente pode e deve. E a criança sabendo que o corpo é dela, ela já consegue sim criar um sinal de alerta caso esse limite seja ultrapassado. E uma coisa muito importante aqui, que até a tia Lene, que ficou como a minha sogra, ela é pedagoga, ela cuidou durante mais de 10 anos como diretora na diretoria de um lar, né, que foi até um projeto muito bonito, que inclusive a Igreja Adventista fez parte, o pessoal da Adventista fez parte, que foi patrocinado pelo dono da Golden Cross, que foi um senhor, né, um empresário, e ele manteve esse lar. E ela foi diretora por mais de 10 anos de crianças, né, que eram retiradas da família porque realmente não tinha como ficar na família, era uma família com problemas, às vezes nem tinha família, essa é a verdade, não tinha uma estrutura familiar. E a maioria haviam sofrido abuso, né, físico, seja sexual ou físico, e realmente não tinha como permanecer naquela situação, não tinha para onde ir, e esse era um dos lares de recolher, que recolhiam essas crianças. Hoje eu vejo muitas histórias, conheci inclusive algumas que se formaram, se casaram, são lindas, assim,
todos os sentidos, na alma, no espírito, porque foi muito bonito esse trabalho. E eram crianças assim, que ela dizia que chegavam, a maioria assim, sabe, sem falar, igual um bichinho com piolho, às vezes mal vestido, desnutrido. As crianças assim, realmente com negligência. E muitas crianças, uma coisa interessante que ela falou, então assim, uma coisa que ela toma muito cuidado, que ela aprendeu durante esses 10 anos, é que o assunto abuso sexual não precisa ser um abuso. Porque Sim. é pesado, imagina, Senão você pode cria. virar uma violência a Não fala, pode né? virar também uma violência na imaginação, na cabeça da criança, na expectativa dos relacionamentos com a criança. Porque já é algo complicado, delicado, que nem a gente, como adulto, vai poder prever se aquele tio bonzinho, se aquele vô, se aquela, sabe, aquele primo que ninguém suspeita, que não aparenta nada, a gente também não pode prever. Então é uma coisa assim que a gente sempre tem que estar atento aos sinais e, claro, pedir para a criança não sente no colo. Fale para sua criança não sentar no colo, seja de quem for. Não sente no colo do primo, do tio. Não senta no colo. Evita sentar no colo, sabe? Principalmente, infelizmente, por causa dos dados. Infelizmente, no colo de homens da família. E Uhum. de nenhum. É, dormir em casa de amigo. Hoje em dia, gente, infelizmente, isso é uma coisa maravilhosa para criança. Quando não acontece nada, é uma experiência incrível dormir na casa do amiguinho. Mas hoje em dia as coisas não estão para brincadeira. Se possível, fala para todo mundo ir lá para sua casa. Minha mãe fazia muito isso. Como ela não queria que eu fosse para casa dos meus amigos, ela falava: por que vocês não vêm para cá? E aí ela poderia ficar de olho, né? Inclusive conhecer os meus amiguinhos já para ficar de olho neles também. Então, assim, a minha sogra ela teve muito cuidado para que a criança passe por esse livro sem saber que está falando de abuso sexual. Por quê? Ela reforça uma parte que é o diálogo, que é no sentido de você tem que expressar os seus sentimentos. É legal, é bom e te faz bem. E a criança entende que é gostoso expressar os sentimentos. E ela vai ter assim dicas, né, do que pode de que sinalize de que ela talvez precise contar para alguém, porque ela tá triste, ela vai ela própria identificar nela os sentimentos. Porque a Uhum. criança pode ser novinha, ela sabe que é o que é tristeza. Ela sabe quando dói, quando ela machuca, ela sabe que dói. Quando ela fica triste, quando ela chora, ela sabe que estado é aquele. Quando ela tem medo, quando ela tem vergonha, quando ela é repreendida, a criança identifica, ela sabe identificar os sentimentos dela. Então, já que isso é algo mais fácil para a criança, às vezes ela não sabe o vocabulário, as palavras Uhum. difíceis do Uhum. que é o abuso sexual, entendeu? Mas ela Uhum. sabe identificar os sentimentos dela. Por isso que uma das coisas as psicólogas, terapeutas muito fazem com as crianças é através do lúdico, né? Brincando com Sim. para a criança naturalmente expressar. Então, coloca um desenho para a criança desenha e normalmente ela vai expressar em desenhos. Uma coisa que o desenho faz é fazer a criança expressar. Numa dessas oficinas que a minha sogra faz, ela faz oficinas em escola, uma criança que era abusada pelo pai desenhou a cena. E ela tinha 5 anos. Uhum. E E eles ela desenham. desenhou. Então, Uhum. assim, a gente precisa apenas saber como. Que aplicar não é tão difícil. Então, mas assim, mesmo que a gente ainda tenha dificuldades, busque, como nós já falamos, terapeuta, busque ouvir mais sobre esses assuntos, ou então você vai lá e compra o livro. Deixa eu falar, Marcela, Fica aqui depois a deixa dica. pra gente o link para comprar. Eu quero para Angelina, com certeza, porque a criança sabe que a gente está interessada no bem-estar dela. Eu gosto Sim, muito de dizer que a melhor forma de prevenção, e é algo que se fala mesmo nessa temática, é você ensinar para a criança o quão importante ela é e que ela pode confiar em você e sim, que ela não é obrigada a estar em ambientes que ela não quer sim. estar, que ela se sinta ameaçada, Sim. algumas presenças que para ela são constrangedoras. Ela não tem que ficar Ela não cumprimentando tem que aquele ficar tio e abraçando beijando, aquele tio. não tem que ficar beijando e abraçando. Exatamente que assim, as partes íntimas dela ficam sempre cobertas porque elas são só dela. Até a Uhum. mamãe e o papai
só acessam essas áreas se for para ajudar a limpar. Uhum. Muito específico, não é para mais nada, nem pai nem Uhum. mãe. Uhum. Então, com isso, nós Uhum. vamos formando na criança uma sexualidade saudável. E a sexualidade, eu acho que se a gente colocar isso na cabeça, ajuda tanto a gente para essas temáticas que são mais difíceis. Sim, e vai Porque, liberar o adulto também de achar assim, minha criança é muito vulnerável, o mundo é mau, vai sim, acontecer alguma não, coisa. Não, dê ferramentas, a sua criança é sim capaz, ela tem sim. E Deus também sim, ajuda, né, doutora Rosana? Deus sem ajuda. dúvida, É ele muito saiu para. importante as mães, os pais orarem pelos filhos. Eu fui sempre muito coberta. Eu acredito assim que algo, inclusive, pior poderia ter acontecido comigo. Uhum, Mas graças a Deus, a minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Mas a gente tem que fazer tudo, a gente tem que orar, a gente tem que cuidar, uhum, a gente tem que prevenir, a gente tem que fazer tudo. A gente faz o possível e deixa o impossível para Deus, porque realmente a gente não vai ter os olhos em todos os lugares, a gente não sem vai dúvida. conseguir. Tem histórias de pessoas, de crianças que num segundo que a mãe assim lá no mercado, alguma coisa assim, o pedófilo vai lá e passa a mão, entendeu? Tem Uhum, histórias bizarras sobre isso, inclusive. sim, Então, realmente, a gente pode sim. Uma coisa muito importante que você falou, doutora, isso assim, eu tenho que reforçar, porque talvez o pai, a mãe e quem é também da área da educação, o professor, não sabe o quanto a sua vida pode ser assim, a forma que você acolhe a criança ou a forma que você cria esse diálogo, né? Porque uma coisa importante também a gente lembrar que a criança, ela não é uma criança que simplesmente, ela não entende nada, eu não converso com ela, não fico conversando as coisas, porque ela não vai entender nada, que ela é pequena ainda. Sabe, mesmo que a sua criança não entenda, converse com ela, porque conversa. a comunicação é que importa, nem que ela não entenda tudo que você está falando, mas você criar o hábito da comunicação, a criança vai voltar isso para você também quando ela entender que, poxa, é importante se comunicar, porque é importante Sim, informar. A minha mãe está me informando sobre coisas importantes para mim. Eu também vou informar a minha mãe de coisas que são importantes para mim. Então, tipo, e uma coisa também muito legal. Não fique preocupado, sabe, em ficar falando. A criança também faz perguntas. Não espere ela fazer perguntas. Mas vá respondendo na medida, fique em paz. A criança também vai fazer sim, perguntas. Se ela tiver alguma dúvida que não foi respondida, ela vai perguntar. E responda naturalmente, de forma leve, a criança naquilo. Não precisa ficar criando a imagem de um monstro, de aquela jeito nenhum. sombra preta que entra no Aham, quarto à aham. noite. Não faça isso com a sua criança. Esse E é livro tão. aqui, a gente se preocupou muito com isso. Por Que isso que ele legal. chama Turminha Corajosa e Esperta. Na verdade, a gente está dizendo para as crianças que elas podem se tornarem corajosas e espertas. Na verdade, a gente reforça que elas são espertas e corajosas. Elas podem gritar, se elas estiverem em perigo, elas podem falar, elas podem, no mundo dos adultos, se expressar. Entende? Porque a criança pensa, no mundo do adulto eu não tenho expressão. Eu sou Uhum, inferior. E isso não é uhum. verdade. A gente precisa dizer para as nossas crianças que elas podem, sim. Elas podem, elas são essenciais nessa questão da vulnerabilidade delas. Às vezes elas serão os grandes heróis dessa história. Serão os Sem grandes dúvida. heróis. E isso é tão interessante, né? Para encerrar a minha fala, é, quando a gente ensina para a criança sobre sexualidade, e isso é muito importante, porque a sexualidade é como eu me reconheço como indivíduo e a partir deste reconhecimento me comporto em sociedade. Então, o que a gente precisa ensinar para a criança é como ela se reconhece, quem ela é. E a partir do que ela pensar sobre quem ela vai se comportar em sociedade. Então, nós precisamos formar indivíduos fortes que consigam colocar limites. E o limite, muitas vezes, não vem pela própria capacidade de impedir de um adulto acessá-lo de forma incorreta, mas impedi-lo por meio da sua voz. É verdade. É E verdade. assim, os abusadores, eles estão mais de olho em crianças
que não estão recebendo cuidado. Aquelas que estão recebendo é mais os desavisados que vão fazer, ou aqueles que estão correndo maiores riscos, mas eles não ficam voltando naquele ambiente para fazer o mesmo, aquela mesma atitude. Então, vamos ensinar as crianças a se reconhecerem, mostrar para elas que elas são importantes, que elas podem dizer não, que elas são únicas e ninguém tem o direito de fazê-las tristes para obtenção de prazer próprio. Então, tudo isso é muito importante. Marcela, muito obrigada. As pessoas podem ir ao seu perfil e conseguirem comprar o livro, porque assim, com Ele certeza tá na muita gente vai pré-venda. querer. Ele tá na Aham. pré-venda. Daqui uns dias vai ser o lançamento. Quem comprar na pré-venda ganha um bom desconto. Ele é um livro muito bonito, de capa dura, de leitura muito divertida. Ah, eu vou fazer já propaganda aqui, porque eu acabei Eu de pegar o acho. livro. Tá aqui, ó. Aqui vai falar sobre quando alguém falar que não pode falar. Na verdade, vai mostrar para a criança todos os caminhos, sabe? Fala do zíper na boca, que a criança. É muito legal essa questão do zíper na boca, porque a criança fala de coisa de forma lúdica, porque a criança não Sim. pode permitir, não pode deixar a boca fechada quando tem algo, quando ela reconhece que tem um sentimento que não é bom, que ela tá com medo, como falar, como né, se defender. A questão até de quando mostra pornografia, uma criança mais velha vem mostrar alguma coisa errada no celular. E aí tem uma coisa também muito legal, tem uma oração no final com as crianças. E a criança vai no livro mostrar para o pai nos desafios, né? Porque para se tornar o esperto e corajoso, passa por desafios no final. Que ele vai Aham. desenhar a pessoa que ele confia, ele vai mostrar para o adulto o quanto ele está preparado ou não para aquele assunto. E o adulto vai poder, sabe, até ter esse feedback. Aham. E, e aí fala inclusive a diferença entre as crianças e tudo mais, inclusão de certa forma. E no final tem uma coisa muito legal, porque criança, gente, criança é criança e ela gosta assim de se sentir esperta e corajosa. E a gente fez um certificado de membro. Aí a criança, Ah, depois que que termina, legal. ela vai ganhar esse certificado. E isso talvez vai ser um estímulo. Então, assim, é tudo através do estímulo, da brincadeira, que a gente quer que os pais façam essa passagem desse assunto que é difícil, mas assim, para que seja, sabe, quando a criança crescer, poxa vida, eu não tive medo sobre isso, graças a Deus não passei por isso, e os meus pais trataram isso de forma tão boa, tão bela. Então, eu vou deixar o link no meu stories, vou colocar daqui a pouco, se você Eu quiser vou colocar comprar. também, com certeza. O A gente seu vai nome já está compartilhar. na minha lista de pessoas a receber o Ai, livro obrigada. e A eu fico Angelina muito, vai amar. eu Eu nem fico contei muito para honrada. ela que a live era com você, senão ela ia querer estar aqui e ela precisa Ai, dormir porque eu ela sou tem aula. suspeita de falar de Angelina, porque eu tenho uma paixãozinha com ela. E ela Eu e com ela você, temos né? Uma relação muito íntima, vocês duas. eu amei conhecer a Angelina de perto, ela é uma criança iluminada. E eu tenho certeza que Deus tem um ministério lindo demais na vida de Angelina, Também porque tenho certeza. A Angelina é uma artista. Total, ela é uma artista total. Um dia faremos Ai, uma de ai. vocês duas, cantando e tocando, e ela contando histórias. Marcela, é sempre uma honra estar com você. Você é A uma honra foi minha. inspiração. Você é uma inspiração para a nova geração. Você é alguém que ensina para a minha geração muitas coisas. Assisti a live onde você fala sobre o seu luto. E enquanto assistia, voltando de algum lugar com o André e com a Angelina no carro, e eu dizia assim: nossa, a Marcela, com tão pouquinho tempo, que perdeu a mãe, né, que está passando por essa situação, aprendeu já lições que eu levei mais de uma década para aprender quando eu perdi a minha mãe. Então, você é uma voz que ela é necessária nesse tempo para as diferentes gerações. Acho lindo como você defende a sua fé, como você se expressa sem medo, como você é firme naquilo que você acredita, e é Amém. muito bonito de ver isso. Que Deus te Amém. cubra de muitas bênçãos, de muita alegria, de todos os seus projetos e de Amém. tudo que eu te desejo, além de Jesus, além de tudo,
eu desejo uma Angelina para sua vida. Ah, eu aceito. Ó, Eu recebo, Senhor. Olha, obrigada, é querida. muito. Vindo de uma mulher tão incrível como você, é assim, sem rasgação de seda, mas já rasgando. Olha, é muito honroso, sabe? É tipo, ganhei, assim, vindo de você realmente é uma honra, porque você é uma mulher incrível, inteligentíssima, muito, sabe, se colocar realmente muito bem. Também te acho, assim, sabe, tão corajosa de chegar em espaços e simplesmente se posicionar e colocar, sabe, o seu conhecimento de forma tão bela e a gente fica horas te ouvindo. Teve um dia que a gente estava viajando e eu sei que eu peguei várias pregações suas, eu tava assim, uma seguida da outra, assim, playlist Rosana, E o Samuel teve doutora que me Rosana. aguentar, né? E aí eu falei, gente, é tão gostoso. Ai, muito obrigada. Que bom que a gente tem essa conexão que eu sei que é Com divina, é um certeza. presente para mim, uma honra para mim. Obrigada pelas palavras, elas me incentivam. E quero dizer também que você é tudo isso e quando eu crescer eu quero ser igual a você. Ah, lindona. Obrigada pelo carinho. Beijão no Samuel. Um beijo na Pode Marlene, que eu deixar, amei conhecer. Deus lhe pode deixar. presenteou com uma sogra bem completinha, né? E Nossa, é isso é muito verdade. bom. Isso é Eu acho muito que eu bom. orei tanto por esse homem que aí foi oração sobrando, veio de brinde na sogra. Não é? Isso é muito bom. Deus abençoe. E aí, Deus compartilha com a abençoe. gente o link, porque nós precisamos divulgar esse conteúdo que ele é não assim legal, tal, mas ele é urgente, indispensável para todos nós, independente de termos filhos ou não. Como sociedade, nós precisamos saber lidar com esse Amém. assunto para protegermos aqueles a quem tanto amamos. Amém. Beijo enorme, querida. Até a Beijo para toda a próxima. sua casa. Deus abençoe. Próxima Obrigada, também. galera. Beijo para todo mundo que esteve